Bom, relativo às atividades práticas da disciplina, então, existem duas atividades aqui que são desenvolvidas em laboratório. Então, tá? A primeira atividade, ela é denominada roteiros. A segunda atividade é denominada projeto final. Então, basicamente, essas atividades, elas constam no planejamento. Então, se a gente adotar, por exemplo, o planejamento da S21, observa-se que ao longo dos encontros presenciais existem esses roteiros aqui, ó, roteiro 3.3, 3.4, roteiro 4.2, 4.1, roteiro 3.1, 3.2 e assim por diante, tá? E bom, afinal de contas, o que são esses roteiros? Como eles podem ser acessados na disciplina? Então, se for considerado, por exemplo, o roteiro 3.3 e o roteiro 3.4, tá? Esse roteiro, ele surge basicamente aqui na terça-feira, dia 22 do 3. Opa, aqui na terça, dia 15 do 3. Então, esse roteiro aqui, ele é localizado da seguinte forma. Como se trata do primeiro roteiro, tá? Ele vai estar disponível aqui pelo tópico 2. Então tá aqui, ó. Roteiro 3.3 e roteiro 3.4, tá? Isso que está aqui é o ambiente de entrega dos roteiros, tá? Então a gente observa que cada turma tem seu ambiente de entrega. Agora a questão é o que é esse roteiro? Aonde ele está? Onde está o enunciado? Então ele está aqui dentro do livro, por exemplo, portas lógicas. Observa-se que os roteiros 3.3 e 3.4 estão aqui. Então o aluno sempre vai procurar esses roteiros dentro dos livros, tá? Então no livro Portas Lógicas tem 4 roteiros e eles vão ser realizados em algum momento segundo o planejamento. Então, ao clicar, por exemplo, sobre o roteiro 3.3, ele disponibiliza o link do roteiro. Então, se selecionar ele, clicar com o direito do mouse e pedir para navegar até lá, se encontra o PDF do roteiro. E aqui fica claro o que é um roteiro. O roteiro, ele nada mais é do que um documento, tá? Um documento que concentra a atividade prática em si. Então, a atividade prática ela é dividida em objetivos: preparação, lista de componentes, metodologia, atividade prática e relatório final. Então, basicamente, o que são os objetivos? Aqui, o aluno ele vai entender o que da teoria vai ser explorado. Tá? Então aqui fica claro, nesse exemplo, conhecer tensões características de entrada e saída das portas lógicas, praticar medidas de tensão, identificar níveis lógicos, tudo isso são conceitos da disciplina, tá? Então os objetivos eles deixam claro o que da teoria vai ser explorado durante o experimento. A preparação, a preparação, ela mostra a teoria sobre os assuntos que se desejam explorar através de laboratório, tá? Então, basicamente, é por isso que aqui recebe o nome de conceitos. Tá? Então, ao longo dos conceitos, um referencial teórico é disponibilizado. A metodologia, tá? Ela demonstra como o experimento, como o experimento vai ser feito. Vai ser realizado, tá?
Então aqui é o que é necessário fazer para validar aqueles conceitos. Isso é a metodologia, tá? Posterior à metodologia, em seguida, tem-se a relação de material. E aqui é importante ressaltar algumas coisas, tá? Fonte de tensão tem no laboratório. Multímetro não tem. O aluno é responsável por trazer o multímetro. Ele vai obter no CEMAP ou vai obter o seu pessoal, certo? Qualquer um dos dois é válido, mas quem tem que trazer isso aqui é o aluno. E o mesmo vale aqui para a matriz de contatos, tá? Não tem no laboratório. O aluno tem que providenciar isso no CEMAP ou seu pessoal. Esses componentes aqui são denominados circuitos integrados. Esses, por sua vez, o aluno vai comprar. Então, ele vai comprar na 24 de maio, ele vai comprar online, tá? Então, sempre que tiver um roteiro aqui, o roteiro vai explorar um desses circuitos. Por quê? Porque eles fazem parte da disciplina. E aí o aluno vai trazer esse circuito integrado para o laboratório e ele vai ser objeto de estudo dos roteiros. Potenciômetro também não tem. Potenciômetro também não tem. Cabo banana banana tem. Tá? Esses fios rígidos são os fios que vendem para Arduino. Ou então encontra em cabo de rede. Então qualquer um dos dois fios aqui, eles vão servir, tá? É bom ter uma quantidade razoável, mas não muito, porque vai usando ao longo dos experimentos, tá? Então é basicamente esse o material que o aluno precisa trazer para poder realizar o experimento no laboratório. Tá? Aí agora tem uma parte aqui que ela é denominada praticando, tá? O que o praticando vai fazer? Ele conduz o aluno pelo experimento. Então aqui o aluno vai fazer a montagem do experimento e já vai adquirir os sinais de interesse. Então o P1, P2, PN são instruções que o aluno vai cumprindo e com isso ele vai realizando o experimento, tá? Tudo isso é só seguir aqui o texto descritivo que vai levar a esse resultado, ok? Então, uma vez que o experimento é concluído, que o protótipo, que o circuito foi montado no laboratório, tá? O aluno ele vai responder umas questões, tá? Isso aqui não precisa ser enviado. Não precisa ser enviado, tá? Isso aqui fica para interesse do aluno e eventualmente cai em prova. O que o aluno precisa fornecer na disciplina é isso que está aqui, ó, que é denominado relatório imediato, tá? Então, esse relatório imediato, ó, o aluno precisa entregar preenchido, ok? E é importante observar que aqui, tá? Isso aqui precisa ser preenchido, tá? Esse cabeçalho todo aqui, ó, ele tem que ser preenchido. O aluno vai colocar o nome, a data, a disciplina, a série turma, o conceito o professor coloca, o número do RA, o nome do professor, o curso. Qualquer erro de preenchimento desconta-se
desconta-se da seguinte forma: 1 ponto se errar a primeira vez, 2 pontos se errar a segunda vez, 5 pontos da terceira vez em diante, e aqui o aluno vai prestar esclarecimentos sobre o porquê que ele não consegue fazer essa atividade aqui, tá? Que é extremamente simples, mas que é muito importante. Por quê? Porque isso aqui é um documento oficial. Tá? Isso precisa ser preenchido, precisa ser levado a sério. Então, é recomendado que esse cabeçalho seja corretamente preenchido, tá? Com devido cuidado. Tá? Então, uma vez que o aluno está sendo conduzido aos experimentos, ele, ele vai do experimento preencher essa tabela, ele vai completar essas questões, tá? Ele vai completar essas questões aqui também, vai completar o que está aqui, o que está aqui, e o resultado disso é que o roteiro vai estar resolvido, tá? Uma vez que o roteiro foi devidamente resolvido, essa parte do roteiro, ou seja, o relatório imediato, vai ser enviado ao professor, tá? E isso vai acontecer da seguinte forma: o aluno vai vir aqui no tópico, tá? Então tem aqui o PDF do relatório imediato e o aluno vai submeter esse PDF para S21, se ele for S21, S22 se for S22, S23 se for S23, S25 se for S25, tá? E ele vai usar essa tarefa aqui para enviar o arquivo PDF que ele gerou, tá? Mas tem um detalhe aqui que é importante deixar bem claro, tá? O detalhe é o seguinte. Então vou apagar aqui, tá? Durante o experimento, o aluno, vamos supor que é um aluno da S21, ele vai entrar em contato com o professor, ele vai chamar o professor durante a sala de aula e ele vai falar: professor, finalizei o experimento. Então a gente vai adotar como exemplo aqui o presente aluno. Quando o aluno me mostrar o experimento, eu vou fazer umas perguntas, o aluno vai responder e vai ser digitado o seguinte texto: o trabalho foi mostrado em aula no dia, certo? E isso aqui, pessoal, é o ambiente de correção que eu utilizo. Então aqui eu atribuo uma nota, tá? Aqui eu coloco feedback, eu falo o que está errado ou o que está certo. Mas durante o experimento, o aluno vai me mostrar o experimento funcionando. Então vocês precisam me chamar na aula e falar: trabalhos que não possuem esse texto vão receber nota 0, tá? Então, é necessário garantir que o professor da disciplina assista a todos os experimentos funcionando. Tudo isso dentro do prazo de aula. Se não conseguir, tem que procurar o professor na permanência ao aluno e mostrar o experimento funcionando na permanência ao aluno, tá? Isso é importante deixar claro. No mais, mostrando para o professor o trabalho, submetendo o PDF, eu vou fazer uma correção e vou atribuir uma nota. É assim que funcionam os trabalhos, os roteiros aqui na disciplina, ok?
E um outro detalhe importante que precisa ser mencionado é que alguns desses roteiros, tá? Então a gente vai observar aqui no livro Portas Lógicas, por exemplo, se a gente clicar aqui em roteiros, alguns dos roteiros estão explicados por outros colegas. Então aqui eu compartilho o vídeo dos colegas do semestre passado, em que eles explicam a simulação desse experimento. Se o aluno assistir esse vídeo e estudar o experimento, no dia que ele for reproduzir o experimento, vai ficar muito mais fácil o trabalho. Ele vai conseguir fazer isso com mais segurança, com mais agilidade, resultados previsíveis, tá? Então, é importante assistir esses vídeos e dar crédito aos colegas, tá? Então, segundo o planejamento da disciplina, tá? Essa é uma modalidade de roteiros, mas os roteiros vão mudar à medida que o tempo vai avançando. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui em principais informações, planejamento S23, por exemplo, tá? Esses roteiros que foram mostrados, eles se referem a uma estrutura de roteiro que é adotada para o 3.3, 3.4, para o 3.1, 3.2, para o 4.1, 4.2, para o 5.3 e 5.4. Aí, em algum momento, nesse caso aqui no dia 14, nós temos a introdução ao Arduino. Sim, nós vamos utilizar Arduino na disciplina. A partir desse momento, nós temos dois roteiros, validação roteiros 4.1, 4.2 e decodificador roteiro 5.2, tá? Esses dois roteiros aqui são diferentes, tá? Desses roteiros que estão aqui, tá? A estrutura deles é diferente. Isso vai ser mostrado agora aqui no vídeo, tá? É importante tomar bastante cuidado quanto a isso. Então, se a gente adotar como exemplo o roteiro 4.1, 4.2, a gente clica aqui em introdução ao Arduino, validação dos roteiros 4.1, 4.2, tá? E aqui está o enunciado do roteiro, ok? Então a gente observa que é um roteiro similar a uma lista de exercícios. Lista de exercícios. Bom, por que isso? Porque a partir desse momento, o aluno ele já tem as competências e a maturidade para enxergar esse tipo de conceito e explorar ele em laboratório. Então, o aluno já tem uma bagagem, já tem um conhecimento, ele já consegue enfrentar problemas mais complexos com um enunciado mais objetivo. Tá? E um outro detalhe é que alguns desses dois roteiros, por exemplo, esse primeiro roteiro aqui, que é o validação, tem uma simulação aqui do Tinkercad que o professor vai utilizar para introduzir o Arduino, aqui é o Arduino, na disciplina. Então eu vou operar essa simulação e os alunos eles vão operar o circuito físico, o circuito que foi desenvolvido em aula, ok? E aí, as respostas dessas questões, elas precisam ser fornecidas em um template, tá? Esse template, ele está localizado aqui no capítulo roteiros. Então, o template está aqui, tá? O aluno vai usar esse modelo de relatório para fornecer o arquivo. E aí, a submissão de arquivo ocorre da mesma forma que a anterior.